Olá, pessoal. Vamos chegando. A Priscila aqui. Olha a Kelly. Oi, Olá, Pablo! boa tarde. Tudo bem? E aí, Tudo triatleta? ótimo. Tá conseguindo Ah, pedalar com futuro, esse né? frio? Ah, a gente faz o possível, né? Vamos lá, dando uma ajeitadinha aqui. Acho que tá bom. Deixa eu colocar. Eu já vi que ele já tem uma opção de título, mas eu vou deixar a frase fixada aqui, né? O que que a gente coloca aqui mesmo, Pri? Alimentação e suplementação para o triatleta amador? É isso aí. Vamos falar hoje Ah, de dicas gerais, né? De suplementação aí para essa turma que tá de molho em casa tentando se virar nos 30. Porque eu vou te falar, viu? Não sei aí perto da onde você tá, né? Se bem que aí vocês têm ah, estradas excelentes, mas a turma aqui em São Paulo tá se virando com rolo. é, né? Olha a Kelly aí. Kelly, você é responsável, tá? A indicação aí, né? A Kelly Totino, da Via Da Farma. Via Farma. Sim, É, bem, ela Kelly. que, ela que proporcionou essa Esse nosso live aí, ó. encontro. Esse Mas nada nosso acontece encontro por aí. acaso, viu? É verdade. É Né? verdade. Olha Vamos lá. lá, vamos bater um papo Felizona. sobre isso. Então vamos, né? Vamos Vamos, o pessoal lá. vai entrando. Então, Vamos vamos fazendo as aqui, Priscila. perguntinhas aqui, aí a gente super Isso, exatamente. Então, vamos tira aqui. dúvida. É, como eu sempre faço, né, eu gosto muito de reforçar como surgiu a PV Esporte, e ela veio de um projeto pessoal, né, que eu cansei daquela vida de ser sedentário, depois de quando jovem, muito esportista, né, jogava futebol, jogava vôlei, basquete, corria, pedalava de maneira recreativa, e fiquei muito tempo parado e fui engordando, engordando, e aí aquilo foi me incomodando, não só por uma questão estética, mas a questão de saúde, né? E aí eu já, passando dos 40, eu falei, opa, tá na hora de cuidar melhor da Da sa- saúde. E aí eu entrei nesse processo de emagrecimento, utilizei das ferramentas de uma orientação de nutrição, da parte de esporte. Eu tenho uma formação em coach, então isso ajudou bastante também. Então fui bem focado, bem direcionado e consegui. E aí este ano eu resolvi transferir essa, esse conceito em forma de, bora, vamos lá, sou farmacêutico e bora trabalhar com outros profissionais de saúde e vamos proporcionar melhor qualidade de vida às pessoas. E aí eu comecei com a ideia de criar a PV Esporte, que faz parte do meu grupo do Instituto Paulo Vicente, e aí é, proporcionando, vendendo suplementos, só que eu falo, eu não vendo suplemento, né? Por isso que é o slogan lá, proporcionando resultados, Sendo, ó, que porque legal. porque o suplemento é só uma entrega daquilo, do objetivo que as pessoas procuram. O suplemento sozinho não vai É fazer isso. nada se a pessoa não tiver uma dieta controlada, né, adequada, não tiver uma prática de atividade física. Então, o suplemento ele não é nenhum milagre, ele sozinho não faz nada. Tanto que eu até falo para as pessoas, olha, se você vai comprar o suplemento e não vai fazer nada, eu prefiro não te vender, porque você não vai ter resultado, não vai ser bom nem para você nem para mim, né? Então, diante disso tudo, nesse compromisso, vamos apresentar às pessoas as oportunidades, as opções na prática de esporte e hábitos saudáveis na alimentação que nós temos por aí. Então, eu já fiz atividades voltadas para o ciclista, já fiz para as pessoas que correm, eu fiz uma para triatleta, e agora, de novo, a gente volta mais focado para o triatleta, porque nada mais indicado, né? Que caiu assim por um acaso, numa conversa minha com a Kelly, de que eu falei para ela que estou desenvolvendo, o Kelly ainda tá, tô na fase final, tá?
é um seminário online que nós vamos fazer sobre estratégias de emagrecimento. Ah, que demais! Legal! E aí ela estava me indicando algumas nutricionistas que eu pedi, né, indicação ali da Via Farma, que nós temos uma parceria, não temos um compromisso, mas temos uma parceria bem legal. E aí ela falou que estava tendo um contato contigo. Quando eu vi a capa do teu livro, né, que a gente vai falar um pouquinho dele, ali, nutricionista da Confederação Brasileira de Triatlo, eu falei, opa, essa vai me servir para o triatlo. Então a estratégia de emagrecimento, Kelly, vai ser Mas você outra sabe, pessoa. mas você sabe, Paulo, que assim, Ah, falando um pouquinho, né, desse teu objetivo aí, que você fala, cheguei nos 40, né? E tomei uma decisão de perder peso, de melhorar um pouco o meu desempenho e tudo. É exatamente esse o público-alvo do livro. O livro não é um assunto assim de triatlon de forma alguma. É para falar de hábitos e longevidade. Então, na verdade, olha eu que juntei bacana. dicas, muitas dicas de suplementos, vitaminas, óleos essenciais, fitoterápico, e não dou receita de bolo, Hum, prescrições, mas eu falo em todos os capítulos ativos e substâncias e estratégias que a gente pode fazer para manter a nossa longevidade, para nós mantermos o corpo funcionando, para que hum, possamos gozar da longevidade, fazendo esporte, cuidando dos filhos e a gente manter essa máquina. Porque, na verdade, assim, pegando isso que você está falando, é exatamente uhum, o que as pessoas procuram. Elas chegam numa determinada fase, né, da vida. Eu vejo isso pelos pacientes, os nossos a gente está falando de alimentação no triatlo, mas assim, a grande maioria dos nossos colegas, amigos, pacientes são as pessoas que trabalham, que treinam uhum. ou que estudam pra caramba e que se desviram em mil para poder dar conta de fazer tudo. E aí, às vezes, tem erros de hábitos ou de rotina ou de alimentação, e aí recorre, não, eu preciso tomar um termogênico para eu ficar acordado, para eu poder treinar melhor. Mas se a pessoa não dorme bem, não libera GH, não recupera, e aí não vai manter o músculo, e também não toma vitamina C, e aí também não come fruta cítrica. E aí tem toda uma questão que a gente precisa encaixar para a vida poder funcionar redondinha, né? Então foi isso que eu tentei colocar Uhum. ali. E Olha que aí, isso que bacana. você está falando é o que é o objetivo, né? Tentar ajudar essas pessoas. Pois é, eu vou falar mais uma coisa engraçada. Foi, eu acho que no ano passado, né? Estavam aqui em casa, aí estavam aqui minha família, aí meu irmão, meu primo, e eles bem avantajados, né? Na preguiça mesmo, e eu tinha saído para correr. Aí eles naquelas brincadeiras, para que eu vou fazer isso? Eu vou morrer mesmo. Aí eu falei para eles, mas eu não faço isso para viver para sempre, porque eu sei que ninguém vai viver para sempre. Eu faço isso para quando eu morrer, pelo menos não for com uma má qualidade de vida, saber que eu negligenciei a minha própria saúde. Sim. Então, seja qual for a minha morte, a minha passagem, que ela, pelo menos, eu não tenha culpa direta, né, de não ter cuidado do meu corpo, né? E outro lance interessante é isso, é a longevidade, todo mundo se cuidando, todo mundo, mesmo sabendo que um dia a gente vai morrer, a gente não é eterno, pelo menos quer viver o máximo possível, né? É aquele lance, né? Todo mundo quer viver eternamente ao lado de Deus, mas ninguém quer morrer, né? Todo É mundo quer isso ver aí. Deus, mas ninguém quer morrer. Então, vamos cuidar da saúde, cuidar da vida Da enquanto vida. estamos aqui, né? E assim, uma coisa é você falar que eu não vou usar drogas, eu não vou fumar. Isso é muito clássico. Vou me estragar Uhum, fumando, vou me estragar enchendo a cara todos os dias. Isso a gente efetivamente sabe que faz mal. Agora, comer certo uhum, é muito difícil para algumas pessoas por puro desconhecimento, porque a comida comum e a comida simples, ela é a solução para muitas pessoas, né? Você vê aí, por exemplo, os celíacos, né? Ou as pessoas que têm algum problema intestinal importante, o quanto que a presença de um alimento, né, que o grupo de alimentos que contenham glúten fazem tanto mal. E aí essa pessoa retira isso, cresce, tem um bom desenvolvimento, melhora suas funções gastrointestinais, absorção de vitaminas e minerais. Então, assim, o comer correto
tem que ser individualizado, tem que ser, né? Não é só essa questão da longevidade, assim, de você falar, eu vou comer para ficar bem no futuro, eu vou comer para eu estar bem hoje também, para eu estar Sim, dando um gás hoje, para eu conseguir correr bem, para eu conseguir pedalar bem, para eu conseguir brincar com os meus filhos, eu não passar o dia reclamando, se sentindo esquisito, cansado, hipoglicêmico, lento. Então, isso é um desafio, né, da gente equilibrar a rotina, mudar hábitos, né? Sem uhum. radicalismo. Sim, exatamente. Quando as pessoas falam comigo, me procuram, né, para algum suplemento no emagrecimento, falam, porque eu fiz tal dieta, que eu fiz isso. Eu falo, essas loucuras aí eu não recomendo, não. Aí fazer jejum, faça de maneira orientada. Cada organismo responde a uma maneira, né? Então, jejum intermitente. Tem gente que aguenta 24 horas, tem gente que não aguenta nem 8 horas direito. Então vai de Então, pessoa para pessoa, né? Então, aí Então, vem a questão do nosso assunto, né? Que é assim, é, a pessoa que treina e treina todo dia e quer melhorar para fazer o campeonato, para fazer a provinha da cidade, para jogar né, a pelada, o jogo de tênis com os uhum, amigos e aguentar, o músculo precisa de recovery, o músculo precisa estar bom. Então, se a gente gasta demais esse glicogênio, se a gente gasta demais essa reserva energética, como que você vai ter desempenho? Então, essa não vai. história do jejum intermitente para o atleta, eu não vejo isso com bons olhos. O que é diferente de você ter um jejum noturno, que Uhum, contemple suas horas de sono. sim. Isso é fisiológico. Agora, uma pessoa que fala assim, eu todo dia faço jejum de 16 horas. Espera aí, se é intermitente, é uma coisa que não é cíclica, que não é todo dia. Então, se a pessoa faz Uhum, jejum todo dia de 16 horas, você já acabou com o conceito do intermitente para o seu corpo fazer, né, as uhum. adaptações orgânicas inerentes a esse susto de intervalo sem alimentação. Então, assim, tem muita gente adaptando o corpo a uma nova realidade, com intervalos maiores sem comer, achando que estão fazendo bem. E, na verdade, para o desempenho não é legal, né? Com certeza. E nisso tudo a gente vai falando e eu vou colocando as minhas experiências próprias aqui, viu, Vamos Priscila? lá. Porque é, antes da gente voltar, da gente voltar nisso, vamos dar um intervalinho para você se apresentar oficialmente aí. Diz pra Vai, gente, agora. Priscila, como que você a sua formação, né, sua especialização e conta pra gente como que você chegou ao triatlo e chegou à Confederação Brasileira de Triatlon. Então vamos lá. É assim, eu sou formada em biotecnologia e eu sempre trabalhei com pesquisa. Eu fiz um curso técnico de biotecnologia e trabalhei com bastante pesquisa na área de desenvolvimento esportivo. Eu tive a oportunidade de trabalhar com um grupo de pesquisa num clube chamado Vasco da Gama e trabalhei com alguns médicos da CBDA. Paralelo a isso, depois eu fiz vestibular e tal, fiz nutrição. E aí eu continuei desde do zero do primeiro semestre fazendo iniciação científica e fazendo pesquisa na área de desempenho esportivo, tá? E aí eu estudei bioquímica médica, com pesquisa na área de overtraining e inflamação, com atletas e tal. Na época que eu fiz a faculdade, eu fiz alguns cursos ligados a alto desempenho esportivo, cardiologia, medicina do esporte, eu fui fazendo cursos. Aí fiz o meu mestrado também na UFRJ, na área de inflamação. E aí eu estudei ômegas, eu trabalhei com a Seleção Brasileira de Natação, e eu trabalhar em 2002, eu entrei na CBDA, e aí eu trabalhei especificamente com a equipe de nado sincronizado. E Olha. aí eu sempre tive muita ligação. Primeiro que eu fiz o mestrado com a natação, depois eu acompanhei durante 5 anos a Seleção Brasileira de Nado Sincronizado, né? Eram várias Hum, equipes. E aí, por essa experiência de
de anos, né? Aí a gente está falando já bastante tempo, desde 98, 99 até 2004, 2002, com a experiência com os esportes aquáticos. Aí eu tive um convite para ir para a Confederação Brasileira de Triatlon e eu aceitei. Aí eu saí da CBDA em 2007 e fui para a CBTRI. E aí continuei lá trabalhando, então eu fico à disposição dos atletas, né? Por ser uma equipe muito pequena, cada um tem o seu nutricionista, a gente desenvolve uma atividade de supervisão técnica, então quem precisa a gente está à disposição, mas cada atleta acaba tendo o seu nutricionista e a gente faz todo um suporte assim de cardápio, viagem, hotel, toda essa parte assim de infraestrutura, de dúvidas. Quem precisa de atendimento tem o atendimento, mas assim, em geral a gente fica ali de stand-by para apagar incêndio. Ah, que legal. Então, vamos aqui. Como é que a gente faz? Quais são as suas, dentro dessas suas experiências, né? Então, tem muita dúvida. E eu vou começar falando nessa questão que a gente estava falando do jejum, da alimentação para rendimento. E eu falei, né, que eu comecei que era para o emagrecimento. Hoje o meu foco é outro. Hoje o meu foco é, de fato, rendimento. Eu acabei até, inclusive, de trocar minha MTB, coloquei uma configuração porque para subir mais serras, né? E ainda não andei nela não. Troquei essa semana, mas ainda não andei não. Porque eu vou entrar para o nível de competição, né? Justamente para é aquilo que eu falo. Eu só consigo vender, né? Eu só consigo passar a imagem daquilo que eu uso, aquilo que eu acredito. Né? Então, se eu falo dos suplementos, do plano de suplementação, né, aliada à alimentação, quando eu indico uma nutricionista que dá certo, que dá resultado, aí eu tenho que mostrar em mim também, eu tenho que acreditar naquilo ali. Eu sou meio São Tomé, né? Eu tenho que acreditar que aquilo funciona para eu poder falar para as pessoas. E aí chegou num período em que eu estava fazendo o jejum longo, né? Eu aproveitava o período de dormindo, tinha tirado o meu café da manhã, ia direto para o almoço. De fato, eu emagreci aquilo ali. E aí eu comecei a aliar a atividade física nesse período de jejum. Eu corria e pedalava. Para mim, funcionou legal dentro da estratégia para emagrecimento, mas para rendimento eu percebi que quando eu me alimentava antes ou durante a atividade física, no caso o pedal, fazia um pedal mais longo, de 2 horas, 2 horas e meia, quando eu suplementava no meio, eu tinha um rendimento melhor. Eu aguentava mais tempo, eu aguentava girar mais, eu conseguia voltar mais inteiro para casa, porque enquanto a gente está indo bem, né? Só que tem a Então, volta. o que Tem a acontece volta. é que, E na vinha nisso. verdade, o que acontece é assim, vai tudo depender da sua planilha de treino, né? Da Uhum, intensidade do esforço. Então, quando nós fazemos um esforço abaixo de 70% do VO2 máximo, vamos pensar aí, 60, 65% da frequência cardíaca máxima, você tem uma otimização da queima de gordura se você fizer o exercício em jejum. Então você até aguenta sair para correr, para pedalar, se a tua frequência tiver dentro desses 65%, vamos botar assim numa média. Agora, se você tem um recrutamento muito grande de feixes, fusos musculares, o processo contrátil é mais intenso, a frequência cardíaca é muito alta, a demanda por carboidrato da tua reserva muscular, do glicogênio, vai acontecer. E aí você uhum, precisa ter essa reserva bem, né, estruturada para você aguentar o treino. E se esse treino se perdura, você precisa manter tua glicemia, que é para nutrir o teu trabalho muscular. E aí o trabalho em jejum é incompatível muitas vezes, o desempenho do objetivo que você quer para melhora fica negligenciado se você não estiver consumindo. Então, às vezes o atleta não consegue comer mesmo de manhã. Acorda e fala, eu não tenho fome. Eu não consigo sim. acordar e comer de manhã.
Mas essa pessoa, se for treinar, se for fazer um pedal forte, se for fazer uma corrida com intensidade, com intervalado, e não fizer o consumo de suplementos de carboidrato durante esse treino, ela não vai ter um bom desempenho, ela não vai chegar no objetivo que o treinador quer para aquela adaptação. Aí ela não melhora, aí ela não melhora o tempo, aí ela vai mal na prova. E o triatlo ele tem uma peculiaridade, né? Porque são várias distâncias, né? E, e são três modalidades, né? Então, por exemplo, como é que vai fazer no período que está nadando? Então, ele já tem que ter um aporte bem suplementado, bem alimentado antes, para poder fazer essa prova. Sim. E aí depois ele pode até inserir durante o pedal e depois a corrida alguma outra fonte de carboidrato, né, do açúcar, das energias. E aí, o que você pode passar para quem está querendo iniciar o triatlo, quem está iniciando para poder adequar a sua alimentação e a sua suplementação aí? Vamos falar para os amadores, porque os atletas de ponta Já sabe. Vamos lá. é outro Assim, nível, né? quem está começando tem que treinar o que vai fazer na prova. Então, não vai inventar de fazer no dia da competição nada novo. Então, a suplementação, normalmente, numa prova de triatlon, a gente sugere que entre o café da manhã e a largada, esse atleta faça um consumo de bebidas isotônicas. Ou um gel de carboidrato imediatamente antes da largada, 5 minutos antes. Porque aí dá tempo do aproveitamento desse carboidrato acontecer durante a etapa da natação. Então, em algum treino da semana ou, né, durante o treino, no microciclo lá de treinamento, o atleta precisa treinar, beber um pouco e cair na piscina para nadar, tomar o gel ainda, né, chegando no clube ou chegando lá na piscina, na academia, e aí fazer um treino de natação mais ritmado, com uma intensidade um pouquinho maior, que é para justamente ver até como se comporta o intestino, o estômago, se tem enjoo, se vai ter dor de barriga, e testar isso. Então, existem vários suplementos no mercado, tanto isotônicos quanto géis, com concentrações, sabores, concentração de sódio diferente entre cada produto. E isso aí a gente vai adaptando de acordo com a individualidade de cada um. Então, a primeira coisa é treinar. Treinar com bebidas isotônicas, que já vem uma concentração de carboidrato bacana, ou o gel de carboidrato. Deu um delay aqui para mim. Deu. Mas já voltou. Vamos lá. Vamos lá. E aí, ouviu? Eu falando isso do gelzinho? Tô. Okay? Ouvi. Vamos lá. Então, a dica é essa, é treinar. Bacana. E e alimento? Você falou dos suplementos. Que alimento você recomenda para aquele que consegue se alimentar, né? Tomar um café da manhã, fazer o seu pré-treino, o seu pré-prova, né? Porque, por exemplo, às vezes uma prova é muito cedo, né? Ainda junto com o sol está nascendo, então acaba que a pessoa tem que acordar no meio da madrugada, alguns têm a dificuldade, quem já está mais adaptado, tudo bem. E de fato tem pessoas, eu tenho relato de pessoas que vêm me procurar e falar, eu não tomo café da manhã. Aí quer ter um rendimento num pedal e não toma café da manhã. Eu falo, olha, é meio complicado, né? Mas vamos lá. A gente precisa trabalhar esse seu pré-treino aí. Sim, frutas como banana, mamão, usar aveia, usar whey, é legal antes do treino ou antes da prova. Se tiver tempo para digestão adequada, aqueles momentos assim que você vai acordar, sei lá, 4:30 da manhã para largar às 7. Aí, se a pessoa consegue comer, ela pode tomar um café da manhã normal. Comer ovo mexido, comer um pão, tomar mais um copo de suco, e aí a quantidade vai depender de cada um, mas a questão é o quanto ela tem capacidade gástrica, capacidade de digerir, de processar tudo isso. Aqueles que ficam ansiosos, com dificuldade de ir ao banheiro, ou que o intestino funciona com mais
né, intensidade pela manhã, aí a gente vai recomendando frutas específicas ou diminui ou aumenta o aporte de fibras, cada um tem uma recomendação nesse sentido. Uhum. Bom, então tá aí o reforço de que vale sempre procurar uma nutricionista, né? Um profissional da nutrição para fazer esse acompanhamento e de preferência com a, o conhecimento da prática, né? Porque existem, assim como farmacêuticos, médicos, nutricionistas também, buscam a sua especialidade. Então, nem todos estão ali preparados, conhecem na prática, né, os conceitos, as necessidades do esporte, né? Então, às vezes, acaba que faz uma orientação que não é adequada para aquela pessoa na prática do esporte, não é isso? Sim, sim. E muitos acabam negligenciando, Priscila, o pós-treino. Olha, E isso é um aí? ponto importantíssimo, porque assim, quando a gente treina muito, normalmente os atletas relatam inapetência. Por quê? Existe uma questão bioquímica de inibição, de liberação de substâncias que vão inibir um pouco a fome, essa vontade de comer. E é super importante que a gente faça a ingestão imediata de algum alimento que tenha Uhum, um efeito na glicemia importante, que aumente uhum, rápido essa glicose para que a gente possa ter uma maior síntese de glicogênio muscular. E aí entram as bebidas que são chamadas de reconstrutores, né? São os recovery drinks, que aí tem várias, isso. que normalmente tem uma proporção de 2, 3 gramas de carboidrato até 4 para 1, para ter mais carboidrato do que proteína. Uhum, Isso imediatamente após o treino. Então é aquele momento assim, eu acabei de nadar, eu acabei de pedalar, eu acabei de correr, fiz a ingestão. Aí a pessoa vai alongar, vai pro vestiário, vai tomar banho, vai secar o cabelo, vai chegar em casa e vai tomar o café da manhã, ou vai almoçar, ou vai jantar. Então a gente tem essas bebidas para ajudar a recuperação do músculo, para dar uhum. tempo disso ser, né, acelerado adequadamente, para a pessoa poder comer e fazer a ingestão. Agora, se você acaba de correr na porta da sua casa, senta e toma o café da manhã, aí não precisa do recovery. Uhum, perfeito. O recover é para quem ainda, por exemplo, não consegue comer, né? Estava falando. Eu falo que para emagrecer, de uma certa maneira, para mim, não tem tanta dificuldade. Lembrando, tá, gente? A gente está falando aqui mais de rendimento, mas algumas pessoas procuram para o emagrecimento. Então eu acabo secando mais porque eu perco fome quando eu faço as atividades físicas. Os dias que eu não faço atividade física são os dias que eu como mais. Me dá mais fome ficar parado do que ficar fazendo a atividade física. Então a minha estratégia justamente é essa. Eu chego em casa e já tomo o meu recover porque eu sei que eu estou sem fome. Então ao invés da água naquela sede, ele está indo o recover, estou fazendo essa reposição daquilo que foi perdido. E aí todo mundo tem que entender, é isso. É importante essas três etapas da alimentação né, barra suplementação. É Sim. o pré, o intra, né, o durante e o após. Sim. Né? São as três principais etapas que a gente precisa trabalhar em todos os treinos. E aí, uma coisa importante, principalmente com adolescente, aí eu vou fazer um parêntese para Hum, quem tem filho adolescente, para quem quer, né, ah, ver a criança crescer e desenvolver corretamente, o aporte de calorias e de caloria vindas de proteína é importante para o adolescente construir músculo, manter a fixação de cálcio no osso, ter esse trabalho muscular adequado e precisa comer direito. Então tem que comer uhum, caloria, tem que consumir o suplemento do recovery na maioria das vezes e ainda aguentar comer comida numa quantidade importante, senão o corpo não tem energia o suficiente para sustentar o desenvolvimento, principalmente nas questões endócrinas envolvidas. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a questão da adolescência, da maturação sexual,
da liberação dos hormônios de forma adequada, se faz uso de alguma medicação ou não. Tudo isso tem que ser bem alinhado para que não haja negligência na ingestão de algum mineral, de alguma vitamina que atrapalhe aí toda a engrenagem metabólica e o corpo fique com problema aí para aguentar esse desenvolvimento adequado. Então, aproveitando aqui, eu vou pedir para que você dê umas dicas. O que um triatleta, né, ou aquele pretendente a triatleta, o que ele deve comer, o que não pode faltar na sua dieta e, logicamente, o que jamais deve entrar na sua dieta, né? Vamos falar aqui, Olha, porque vamos todo lá. mundo tem aquele conceito, o dia do lixo, aquilo. Eu já vi que não tem essa de dia do Não lixo, você tem dia do estraga lixo. mais da metade da sua semana. Um Exato. dia só você estraga 3, 4 dias do seu treino, do seu É rendimento isso. todinho. É E isso. aí? Olha, o que não pode faltar: frutas e Hum, legumes. Não pode faltar para ninguém, De qualquer espécie. de qualquer espécie. Então, assim, vamos falar de folha, né? Muita gente acha que folha, que comer salada é comer alface, tomate, cenoura e beterraba, pepino. Gente, existem trilhões de tipos de alface e existem outros legumes. A alface americana não tem quase nada de vitaminas e minerais. É melhor você comer espinafre refogado, couve refogada, comer uma alface Hum, roxa, variar as verduras. Não pode faltar brócolis, não pode faltar couve-flor, não pode faltar abobrinha. Legumes cozidos, legumes refogados são importantes. Isso seria a minha primeira dica, no almoço e no jantar. É para comer só isso? Claro que não. O atleta precisa de uhum. energia, ele precisa de caloria. Ele vai comer a batata? Sim. Ele vai comer o arroz? Sim. Ele vai comer o feijão? Sim. A gente está Ah, falando aqui de pessoas que têm que comer comida. O mais importante é o legume. E só comer legume eu também não tenho a caloria suficiente, entendi. tá? O que eu não recomendo? Duas coisas. A primeira, fritura de nenhuma espécie. Caloria ele aguenta? Aguenta. Vai comer batata frita e nada vai acontecer? Nada vai acontecer num primeiro momento. Mas Uhum, fritura gera um desequilíbrio interno ligado à inflamação, à recuperação muscular, à acidose, a uma série de comportamentos bioquímicos do corpo que prejudicam o desempenho, prejudicam a sua recuperação, prejudicam uhum. sinalizações endócrinas. E a segunda é bebida alcoólica, que não pode de jeito nenhum. Então, assim, é recomendado uma taça de vinho, 2 taças, sei lá o quê? Não, não é recomendado. Atleta que quer competir, que quer Uhum. melhorar, que quer mandar bem, não bebe. Ponto. Bom, eu assim, eu não tenho, eu gosto de uma cervejinha, né? Não bebo mais como eu bebia antigamente, por conta dessa questão, até pelo hábito, e não uma proibição. O hábito de praticar esporte foi me afastando naturalmente do consumo da bebida. O vinho em si, eu nunca tive paladar para isso. Então eu falo, as pessoas falam muito bem de vinho, do tipo de vinho, eu não tenho paladar para isso. E não é o vinho só em si, o suco de uva também. Eu tenho tomado suco de uva pelos seus benefícios, e não por uma questão de paladar. Mas Então, aí, assim, ó, vamos lá. pelo hábito, venho Sim. tomando, consumindo suco de uva 100% ali, integral mesmo, mas sem dizer assim que eu amo, não amo. Eu Não, tomo. então, Então o vinho nunca vai me atrapalhar. ó, ótimo. Então, essa questão do resveratrol, né? Dos sucos Uhum, de uva 100% integrais são excelentes. É, hoje, para quem tem. E aí é interessante porque, assim, o resveratrol, inclusive hoje, tem até sob forma de suplementos sublinguais que a gente pode manipular, pode utilizar, porque tem várias pesquisas mostrando um poderoso efeito, né, anti-inflamatório e antioxidante do resveratrol, que é super legal. E isso é conseguido também com suco de uva 100% integral, mas não é aquele suco de uhum, uva de caixinha, de latinha que a gente vê por aí. É o suco mesmo de garrafa,
né? É Que vem no esse vidro mesmo. escuro, que tem esse teor de antioxidantes, de polifenóis. Eu não vou nem buscar lá, que é para não fazer propaganda, mas o que eu tomo é esse é a garrafa de vidro mesmo, é o Exatamente. Então, assim, integral. o atleta, ele precisa evitar toxinas, ele precisa evitar embalagens, ele precisa Uhum, descascar mais, ele precisa desempacotar menos. Então, é comer laranja, mastigar a casca e o bagaço, aquele fiapinho da tangerina que todo mundo joga fora, é rico em quercetina, é rico em bioflavonoides, é rico em uma série de compostos bioativos que ajudam a circulação, ajudam alergias, ajudam processos antioxidantes dentro do corpo. Então é assim, a gente respira, a gente tem oxigênio, esse oxigênio vai lá e uhum. vai degradar algumas substâncias do nosso organismo. E se a gente não tem esse controle de antioxidantes acontecendo de uma forma adequada, com a nossa própria genética sendo expressa, a gente vai envelhecer precocemente. E aí, se a Uhum. gente também toma muita cápsula, exagera na quantidade de antioxidantes, a gente não adapta o suficiente às respostas que a gente precisa para melhorar o desempenho. Porque você tem que dar o estímulo, o corpo precisa recuperar. Você dá o estímulo, o corpo precisa recuperar. Então, o exercício, ele é sempre uma forma de desequilíbrio para que o corpo recupere essa homeostase, se adaptando num patamar maior. Treina, Uhum. estressa, adapta. Treina, estressa, adapta. Então, vai chegar uma hora que o seu desempenho alcançou um nível melhor, os seus antioxidantes alcançaram melhores respostas. Então, se você também toma tudo de uma forma desequilibrada e desordenada, você não tem a otimização do seu sistema natural. Você falou aí desse fiapinho, né, da Da laranja, tangerina. da tangerina. E a casca da banana, ela se come a casca? Como é que é? Porque Olha, fala que o fiapinho também que a gente tira também mas a casca em si, aquela parte branca e a parte de fora amarela, como é que a olha, gente faz com aquilo? eu vou te falar uma coisa. Eu não estudei isso. Eu não Hum, recomendo ninguém comer casca de nada. Até porque a gente tem um problema muito grande das intoxicações, da questão dos hum. agrotóxicos. Então, Eu assim, ia tocar nesse assunto com você. Vamos lá, Eu continua então. não, eu não Hum, recomendo. Eu recomendo tirar. Eu não recomendo consumir. Até porque, assim, você falar que vai comer bife à milanesa de casca de banana, como tem uma turma aí do Natureba Extremo, eu não faço parte desse grupo. Então, hum. eu realmente acho que a gente precisa comer, assim, a casca da pera, da maçã orgânica, tá? É complicado achar, mas vamos lá. Mas aí Se tem a não questão da. achar, Então, mas olha, se você ah, parar para pensar, é assim. Os alimentos sofrem hoje muito da poluição ambiental, dos aditivos, né, dos defensivos agrícolas. A gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. E aí, né, nós, profissionais de saúde, a gente tem que ter uma responsabilidade muito grande na hora de orientar os nossos amigos, parceiros, pacientes no que consumir. Então, a gente tem que ter o caminho do uhum. meio, nem 8 nem 80. Bacana. Ô, Priscila, a gente ficou de falar, né? Você iniciou falando um pouco do público-alvo do seu livro, e aí a gente falou aqui da suplementação, alimentação para o triatleta. E bacana, fala um pouquinho mais do seu livro, porque a gente começou, né, falando de longevidade e tal. O que que as pessoas podem, o que que elas vão encontrar no teu livro? Ó, o objetivo do livro é fazer um review sobre todos os pontos que influenciam uma longevidade saudável. Ou seja, o quanto nós não podemos negligenciar a alimentação, hábitos e comportamentos para que possamos ser cada vez mais saudáveis. Então, essa geração dos 30, 40, que a corda começa a querer arrebentar, mas que a gente ainda tem energia, a gente pode sim influenciar melhores respostas para que envelhecer todo mundo vai, mas que esse processo Uhum, seja menos danoso ao longo dos anos.
Então, eu começo falando um pouquinho sobre envelhecer com saúde. Depois eu falo bastante da sarcopenia, da importância da manutenção da massa óssea, porque não adianta nada a gente estar com a cabeça boa e não conseguir se locomover, não conseguir fazer as atividades simples do dia a dia, e o envelhecimento influencia muito a função muscular. Então a gente precisa trabalhar isso aí. Aí tem a questão de alimentação envolvido com tudo isso. Depois eu vou colocando capítulo a capítulo sobre a importância do DNA. Hoje a gente tem empresas nacionais, empresas internacionais que fazem análise do teu genoma. Então a gente consegue avaliar pequenas alterações, que a gente chama aqui de uma forma mais técnica de polimorfismo, em determinados genes. Então tem pessoas que estão mais aptos para umas respostas e menos aptos para outras. E a alimentação influencia como esse corpo e esse DNA funciona. O alimento comunica com o DNA e comunica com as respostas que a gente vai ter. Então, eu falo um pouquinho da análise genética, eu falo bem mal do açúcar. Você não proibiu ele aí. Você falou do álcool, né, e da fritura, mas não falou do doce, né? Uma coisa é a pessoa diabética, é a pessoa com resistência insulínica, é a pessoa que tem uma glicemia alterada. Agora, um triatleta, adolescente, uma pessoa que treina pra caramba, que gasta muito, nenhum problema ela comer uma sobremesa. A questão é o equilíbrio. A questão é o quanto isso faz mal ou não. É isso que a gente discute. Um outro capítulo que eu falo bastante sobre a questão da toxicidade ambiental, né? E aí eu falo das intoxicações em geral, a questão dos metais tóxicos. Eu tenho um capítulo que eu falo sobre o plástico. E aí são parênteses, né? Porque a gente não pode pedalar com uma garrafinha de vidro. Então eu recomendo usar garrafinhas de aço inox. A gente tem que evitar o plástico quando aquecido. Uma coisa é, você tá lá com a sua garrafinha durante o treino e o resto do dia. O que você pode fazer para evitar plásticos, para evitar toxinas, que são disruptoras endócrinas, de disrupção, de quebrar, de atrapalhar processos endócrinos no corpo, hormonais. Então, o quanto que isso influencia a nossa longevidade. Então, vem com dicas do que fazer. Né? Então, essa parte das toxinas, do plástico. Aí eu falo bastante do estresse, que aí volta o nosso assunto lá do início, né? O executivo estressado, que acorda cedo, que não dorme, que treina. Como que o estresse está sendo visto, né? Hoje, pela ciência. O que a gente pode fazer para melhorar? Se efetivamente a pessoa tem um desequilíbrio de estresse, está sob estresse, tem uma fadiga adrenal, tem uma hipofunção do cortisol. Existe um quadro, então eu explico sobre isso. Um outro capítulo é uma forma mais técnica de explicar a inflamação. Inflamação é um mecanismo interno do corpo, né? Uma resposta tanto para reparo e regeneração quanto para defesa. E o quanto que os processos inflamatórios desordenados e desequilibrados são a principal causa das doenças. E aí depois, nas conclusões finais, eu vou fechando falando de ômegas e de gordura, que é um assunto que eu sempre estudei, e que a reposição adequada de gorduras do grupo ômega 3, principalmente para o controle da inflamação. E aí a gente precisa cuidar dessa suplementação de forma importante. Tudo isso voltado para a manutenção da saúde, da longevidade, para você poder estar bem, para você poder treinar, para você poder viver seus anos, né? Ticando todos os objetivos listados ao longo da vida, né? Maravilha. E você deu uma pincelada aí, né, a respeito que todo mundo já deve ter visto a importância de um bom sono, né? Então, algumas pessoas, elas ainda têm um conceito equivocado de que dormir muito está dormindo bem, e outros acham que dorme pouco está dormindo mal, quando na realidade é a qualidade
e a sua rotina, né? O seu ciclo circadiano naquilo ali. E no seu livro você deve contemplar alguma coisa nesse sentido Isso. também. Falo Maravilha. bastante. Eu falo bastante do sono, falo da saúde mental, tem algumas passagens da saúde emocional da pessoa, né? Tem a questão da saúde Uhum. sexual, psicológica, tudo isso. A gente precisa estar em equilíbrio, né? Então, se nós não tivermos os nossos momentos de dormir, de reparar, de regenerar, você não tem liberação de GH, você não tem repara e regeneração de glândulas, você não detoxifica, seu fígado não faz os processos de limpeza adequados. Então, tudo isso é colocado aos pouquinhos dentro de né, de cada capítulo. Ô, Priscila, não é o tema nosso aqui, mas numa análise dessa de equilíbrio, né, de um bom sono, uma boa qualidade, porque pode desregular e a gente busca modular, equilibrar isso tudo, muitas crises de casais podem ser desencadeadas justamente por falta de uma noite, né, ou várias noites mal dormidas, porque desregula tudo. E aí mexe, inclusive, com a questão da libido, da potência sexual, ou seja, crise no casal pode estar ligado a noites mal Mal dormidas e dormidas. desregulação Você dos sabe? hormônios. Então, você Ah, sabe que isso é uma queixa interessante, né? Tem vários cases assim, né, que já chegaram para hum, mim com pessoas que se dizem, né, vespertinas extremas. Ah, eu sou noturno, eu daria um ótimo chefe de boate porque eu gosto de dormir tarde, acordar tarde, aquela pessoa que é e o outro que gosta de hum, dormir cedo, acordar cedo. É assim, nós, os seres humanos, nós somos um ser dentro de um planeta que está dentro de um ciclo, né, solar, um ciclo lunar, e nós somos energeticamente parte desses ciclos. Então, nós temos um equilíbrio na natureza. Então, nós temos uma natureza de dormir conforme o dia escurece e acordar uhum. conforme o dia amanhece. Esse é o fisiológico. E essa questão do chegar em casa, trabalhar até mais tarde, aí vai preparar uma comida, vai jantar, 9 da noite, ainda ou chega de uma academia agitado, que treinou no fim do dia, com luz acesa, com telefone celular, com tela do computador, luz azul em cima, e o outro que passou o dia com uma rotina mais tranquila, chega em casa às 7h30, já tá com aquela luzinha indireta, já tá baixando aquele pique, colina, isso realmente dá problema, porque a fisiologia não foi feita para ter esse pique todo à noite. Então, os casais Uhum. têm que conversar. Eu tenho alguns casais que dormem em quartos separados por causa disso. O menino acorda às 4h30 para pedalar e a menina chega do balé, da aula de balé fit, 9h30, 10 da noite, sabe assim? Ou tem Ah, filho pequeno, que também bagunça muito o horário. Então, assim, tem que conversar, tem que ajustar a temperatura do quarto, tem que ajustar a iluminação. Tem um que gosta de dormir no escuro, o outro gosta de dormir no claro. Tem que conversar, tem que ajustar o horário do sono. Se são incompatíveis, tem que buscar ferramentas e hábitos. Aí você, como coach, pode ter várias dicas, né? Que a gente vai conversando sobre isso com os clientes, porque tem que ser o que é bom para a tua fisiologia e não o que é bom para o parceiro. Desculpa, você tem que ser egoísta nesse sentido. Porque senão pois quem é. vai sucumbir é a pessoa, né? Tem que dormir Eu cedo tô e tem que pensando. acordar cedo. Eu estou pensando aqui, inclusive, de depois trazer esse tema aqui para a PV Isso Esporte, é uma boa, porque, porque o que eu penso? Se isso daí atrapalha no rendimento, isso atrapalha nos resultados. E sem se o dúvida. objetivo da PV Esporte é proporcionar resultado, ela tem que trazer esse conhecimento, esse Sem conceito dúvida. Isso para aí as dá pra gente pessoas, né? falar horas, esse assunto. Não, e a dissincronia de objetivos do Uhum, casal, das provas, das datas, dos horários de trabalho, das rotinas com criança, agenda de escola, enfim, um que faz faculdade à noite, o outro que espera o outro chegar. Isso tudo é um tema super legal.
Ainda mais agora, minha quarentena, que tá todo mundo se estapeando por aí, né? Pois é, né? E isso parece colocar, assim, derrubar por terra aquele conceito de que os opostos se atraem, né? Então, eu acho Então, que são os dispostos que dis- se, ex- postos que se atraem, né? exatamente, exatamente. Teve um livro Priscila, uma vez, doutor ah, Paulinho, que você podia dar uma olhada depois, que eu, ah, muitos anos já, que eu li numa triathlete, que era How to Date a Triathlete. Como namorar um triatleta, que eu vi numa matéria da revista Triatlete há muito tempo atrás. E que o ah. autor, ele falava exatamente sobre isso, sobre o que você precisa entender na mente do triatleta para poder ficar casado, estar junto com o triatleta. Porque nada são pelo menos 3 modalidades, né? São pelo menos 3 tipos de treino, né? Então, você vai nadar, Exatamente. vou nadar. E aí agora? Agora eu vou pedalar, depois eu vou correr, É depois eu isso. vou ver o que eu faço, né? Então, faz tudo aí. Priscila, olha só, a gente tem aí mais uns 10 minutinhos, né? Uns 9, 10 minutinhos, e isso Se alguém passa quiser fazer rápido. pergunta, né? Isso, tá muito gostoso. Alguma coisa que a gente não contemplou que você gostaria de fazer as suas considerações aí, né? Olha, o que eu Hum, gostaria, assim, de finalizar, vamos para os finalmente, é assim, existe uma regra. O pessoal fala assim, não existe regra de bolo. Existe uma regra quando a gente fala em desempenho. Existe o descanso, a necessidade do descanso correto. Quem está começando precisa obedecer o técnico, precisa entender que o técnico estudou para isso, que hum. existe um planejamento de intensidade de esforço que precisa ser obedecido. Que a pessoa tem que treinar forte num dia, intervalado no outro, sei lá, frequência cardíaca, ter o treino leve, que nem sempre treinar mais forte ele vai ser beneficiado e estará melhor. O descanso faz parte do treinamento. A dieta também acompanha essa periodização. Então, os dias que ele treina com menos intensidade, ele tem que continuar comendo para recuperar o músculo. Então, o sono faz parte, o no stress faz parte, ter uma mente um pouquinho mais zen, ter hábitos bons, ter uma casa organizada. Depois, quem tiver, né, quiser mandar inbox aqui, perguntar, eu tenho dicas de pessoas excelentes na parte de organização de residência, cursos, que ajudam a vida a ser muito bacana, assim, sabe? Ser prática. Essa parte de respeitar o seu limite, respeitar o seu corpo e obedecer o treinador e conversar, interagir com ele para que a gente possa fazer o melhor possível juntos e alcançar o desempenho. Porque nem sempre treinar mais você vai melhorar. Às vezes você descansar, dormir vai te dar melhor desempenho. Ah, verdade. E voltando rapidinho aí a questão do seu livro, quem tiver interessado, como é que faz para adquirir o seu livro? Então, vamos lá. O Hum, livro, por conta até dessa pandemia, ele está numa plataforma digital, que é a Amazon. Ele está no formato Kindle. O Kindle é um app da Amazon que pode ser gratuitamente baixado, né? Tanto para Android, quanto para iOS, quanto para iPad, né? Para tablets. Ou você pode ter, né, o próprio Kindle para quem gosta de carregar para ler. E aí o livro está na versão Kindle. No meu site, no Nutrição e Desenvolvimento, tem o link. Aqui na bio do Nutrição e Desenvolvimento também tem o link direto para o Amazon. E aí a gente consegue fazer o download. Não é um livro muito grande, vocês conseguem ler isso bem rapidinho. Então, nesse formato de A5, né? Ele tem aí umas 100 páginas, mas ele é bem rapidinho de ler. E aí ele tá todo na versão digital. ah, Agradeço a que oportunidade de poder falar, né, para os imagina. seus E- alunos aí, seus coaching, enfim. Eu que agradeço mais uma vez, né, a sua participação, a disponibilidade de estar aqui. Tenho que mais uma vez agradecer a Kelly, né, graças a esse incidente feliz, Obrigada, né, Kelly. Beijo. agradecer a presença de todos
que estiveram por aqui, mandar um abraço, porque esse mundo é pequeno, né? E a gente, numa postagem que eu fiz de que faríamos essa live, um amigo de longa data, eu conheço Já a conhece Priscila, aí, a gente tem é o acaba o mundo da Duda, ervilha, temos amigos em é, comum. exatamente. O Duda, a gente ficou anos sem se ver e por um acaso estava aqui na loja de bike, que eu tenho ali uma amizade, uma parceria com o pessoal da Station Bike, por isso que eu sempre marco a Station Bike nas minhas publicações, é onde eu deixo os meus suplementos ali. E aí ele teve ali para dar uma olhada na bicicleta dele, teve ele, o Marcos, né, o irmão dele, aí olhou assim, a gente não se reconheceu de máscara em muitos anos, ele falou, Paulo Vicente, falei, eu mesmo, e aí a gente matou um pouco a saudade ali. Agora estou esperando ele voltar aqui em Bananal para a gente fazer um pedalzinho junto aí. Bom, gente, então a gente Obrigada, tá viu, encerrando. Paulinho? Obrigada, Eu. Estela, que também assistiu aqui a live, a super corredora. Já falei Ah, para ela que um é? dia eu vou correr que nem ela. Ah, Priscila, acho que eu não falei para você, mas o meu sonho, né, o meu desejo de iniciar o triatlo é porque eu coloquei como meta pessoal de ser assim, a cereja do bolo, o ápice da minha prática esportiva é fazer um Ironman, né? Então, Nossa, esse é o desafio. meu desejo. Como eu tô com 45, vou fazer 46 agora em outubro, eu coloquei como meta que até os 50 anos eu estarei preparado para fazer um Ironman. Como não vou Vai para fazer com competição certeza. profissional, eu já andei vendo que um recordista é um senhor de 80 e tantos anos, um japonês, então se ele fez com 80, com 50, eu acredito. Se eu não conseguir com uns 50, eu tenho uns 80 para conseguir concluir esse A Ironman aí. grande limitação do Ironman não é o treino para o Ironman, são as imposições sociais que a gente tem que trabalhar, que tem a carga Uhum. horária toda, né, de descanso que você precisa cuidar. É um estilo de vida, né? Fazer Ironman é um estilo de vida, porque tem toda uma infraestrutura que você tem que ter. E aí, né, a vida come, o trabalho, o horário, enfim, não é todo mundo que consegue dar conta dessa agenda. Pois Mas é. com certeza, treinando, você chega lá. Não tenho a menor dúvida, para qualquer um. Maravilha. Então, gente, olha, fica aí mais uma vez o agradecimento a todos e, como de praxe, eu vou fazer uma perguntinha. Priscila, a gente tem condições de voltar num outro momento Com para falar num certeza. Você outro fala fazer assunto? uma outra live? Com certeza. A gente Isso, pode falar mais para frente. Tem tanta coisa boa, né? tem tanta coisa boa. Falamos até aquilo que não estava no No objetivo aqui, né? script. No foco, para ver como é Mas que por é a isso que conversa, diversidade, né? mas por isso que conversa fluida é assim, né? Que é gostoso, porque fica aquela coisa engessada. Nós É podemos verdade. falar de vários temas aí. Sugiram vocês que estão assistindo aí o que vocês gostariam de ouvir no bate-papo. É. Agradeço, E obrigada. Tá, e lembrando a todos aí que depois esse vídeo ele vai ficar disponível aqui no meu Instagram, eu vou colocar ele no YouTube e eu vou disponibilizar para que a Priscila coloque também no seu material de divulgação, Tá joia, ok? obrigada, viu? Eu que agradeço mais uma vez, forte abraço. Obrigada, tchau. Tchau, pessoal.